Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse nosso plantão glorioso. Sexta-feira, tô aqui no Rio de Janeiro com um tempo meio esquisito, né? Na Praça 15, revitalizada, totalmente segura. Enfim, sem piadas, Guilherme, sem piadas. Vamos falar sério, vamos falar sobre esse disse-me-disse, essa fofoquinha envolvendo o Luiz Castro no Corinthians, no Botafogo, parte da imprensa paulista principalmente, né? Fazendo uma pressão danada para que o representante aqui no Brasil do Luiz Castro, o empresário dele, negocie com o Corinthians. Enfim, vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Meus amigos, mal chegamos aos 48 mil inscritos. Falta muito pouco para nós chegarmos aos 49 mil inscritos. Eu acho que vamos bater essa meta. Eu conto sempre com vocês, confio em vocês pra caramba. Nosso trabalho, ele tem uma dívida com vocês. Por isso que a gente não deixa de fazer material aqui sobre o Botafogo. Deixa o like, não é inscrito, se inscreva no canal Gigante Glorioso, porque aqui é conteúdo sobre o Botafogo, conteúdo apaixonado, mas com raciocínio, uma análise racional sobre o que acontece no mais tradicional. E o caso do Luiz Castro merece uma análise racional. Primeiro vamos analisar os fatos, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu já pedi, produção, para deixar like já, né? Para chegarmos a 50 mil. Ok, desculpa, gente. Deu branco. Mas vamos lá. Primeiro uma análise dos fatos. Gente, eu vou dar um depoimento aqui, pessoal, sobre o Luiz Castro. Por que eu conhecia o Luiz Castro? Porque quem acompanha o canal Gigante Glorioso há mais tempo, quem me acompanha no Twitter, né? Inclusive está passando aí para você também me seguir lá, seguir o Michael Martins, seguir o nosso Instagram. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu morei muito tempo em Portugal, que acompanhei o futebol português, né? Não era torcedor do Porto, mas obviamente, morando em Portugal, a gente acompanha o Benfica, o Sporting, né? E o Porto. São os três principais clubes do futebol português. Então eu conheci o Luiz Castro por conta dele ter trabalhado 10 anos no Porto. Mas vamos lá, seja sincero. Eu quero agora o sincerômetro bombando. Vocês conheciam o Luiz Castro? Vocês conheciam o grande trabalho do Luiz Castro no Alto Raio? Conheciam? Alguns aqui sabiam, obviamente viram a partida entre Shakhtar Donetsk e Real Madrid, onde o Shakhtar ganhou as duas. Provavelmente muitos viram, mas até lembrar que o Luiz Castro era o treinador do Shakhtar. Galera, quem é que conhecia esse cara? Não fosse o Botafogo, o nome desse cara não estava em lugar nenhum. Quando era só o Botafogo que queria, a imprensa não estava nem aí, né? Agora, como é o queridinho da imprensa paulista que resolveu se interessar, Corinthians atirou para tudo quanto é lado, de treinador português. E aí, obviamente, viu que o Botafogo estava interessado, viu muito material, conteúdo sobre o treinador. Vamos nesse também. Galera, falar a verdade aqui para vocês. Da mesma forma que aconteceu com o Lisca, né? O Lisca ele poderia ter feito um grande trabalho no Botafogo e poderia ter sido demitido da mesma forma como foi o Anderson. Mas o Vasco para o Lisca era um suicídio e o Lisca morreu. O Luiz Castro, ele é um treinador muito inteligente. É um cara que tem tudo a ver com o projeto que o John Textor quer instaurar no Botafogo. Só que o Corinthians, para ele, pode ser a morte. Por quê? Porque o Corinthians não tem projeto. Porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar multa nenhuma. Tanto que, apesar da imprensa ficar cravando toda hora, já cravaram 50 vezes, ele pode até assinar com o Corinthians. Mas o Benjamin Bach, o fulano de tal, o Corinthians da Silva, Neto, que só batia falta lá, não sei o quê. Todo mundo corintiano. O Neto eu gosto do Neto, tô brincando aqui, Netão. Neto é parceiro. Inclusive mandou um recado para mim no WhatsApp hoje, Neto é gente boa. Mas é corintiano. E não tem informação nenhuma e joga também no chutômetro, tá? Esses caras cravaram o Luiz Castro no Corinthians e aí agora tá todo mundo voltando atrás. Por quê? Porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar multa rescisória de ninguém. Porque o Corinthians vai ficar devendo salário para esse cara. Esse cara quer ganhar uma fortuna. E o Botafogo está negociando o pagamento da multa. O Botafogo está negociando o pagamento da multa. O Botafogo levantou a hipótese de não pagar essa multa, já que o contrato dele vence daqui a alguns meses.
Mas se o Aldo Rael não quer liberar sem a multa, o Botafogo, o John Textor estava negociando essa multa. O Corinthians já disse que não vai pagar a multa. E sabe qual é a maior? Empresário falou que não, estamos negociando para que ele pague a multa. Cara, que disse-me-disse é esse? Que fofoquinha é essa, cara? Isso tá com uma cara de que alguém liberou a notícia sem estar autorizado, não tem nada certo ainda. É isso que está parecendo. Pode até acertar, mas é o tipo de notícia Oscar Romero. Botafogo tinha um interesse no Oscar Romero na lista antiga. Veio os scouts atuais e falaram, não vale a pena, o custo-benefício talvez não seja muito grande. E aí todo mundo quebrou a cara, inclusive quem cobre o Botafogo, todo mundo quebrou a cara. A gente ficou fazendo material de Romero, por quê? Porque alguém foi lá e vazou. E não havia interesse real nenhum. Em nenhum momento foi apresentado proposta para o Oscar Romero. E agora a gente está aí nesse disse-me-disse, a imprensa paulista forçando uma barra danada para o Corinthians, para o Luiz Castro, para o empresário, para o representante dele aqui no Brasil, fechar com o Corinthians. O empresário deve estar buzinando no ouvido, só que existe uma multa rescisória. O próprio Luiz Castro deu uma disfarçada, falou que não queria que tivesse essa briga toda, tal, mas que no mercado é impossível não acontecer isso. Tal. Conclusão, meus amigos, não tem conclusão nenhuma. A conclusão é que o Botafogo conversa com o Luiz Castro, conversa com os representantes a fim de diminuir o valor da multa. E o Corinthians, através do empresário do Luiz Castro, que disse que vai bancar a multa, olha, eu não entendi absolutamente nada. Se ele for realmente para o Corinthians, olha, e esse cara bancar a multa para ele jogar no Corinthians, alguma coisa de errado tem aí, meus amigos. Alguma coisa de errado tem aí, e eu aí não quero mais saber. Não fechando com o Botafogo, a gente não quer mais saber. Muita gente fica assim, Navarro está sendo vaiado no Palmeiras, isso é problema do Navarro, ele não é jogador do Botafogo, por que eu vou me importar com o Navarro, né? Então, se esse cara fechar lá com o Corinthians, ok. Representantes deles estão em Goiás esperando o desfecho, se vão para Rio de Janeiro ou se vão para São Paulo. Então, ainda até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, não tem nada decidido. E hoje é um dia de decepção com a imprensa convencional, tradicional, que se diz tão comprometida com a verdade, soltando um monte de barrigada. É a mesma coisa que eu chegar para vocês e falar assim, galera, eu liguei para o Luiz Castro, eu tenho contato dele, liguei para ele, a verdade é a seguinte, ele já está fechado, o salário está fechado com o Botafogo, mas o Corinthians ainda tem chance. O que significa isso? Se ele fechar com o Botafogo, eu digo, tá aqui, eu fui o primeiro a falar, eu falei. Se ele fechar com o Corinthians, eu não avisei que o Corinthians estava no jogo, tá? Gente, isso não é notícia. Isso se chama barrigada. Me entristece muito saber que jornalistas, até de quem eu gostava, nas organizações Globo, começaram a dar barrigadas também. Tá fechado com o Corinthians, mas o Botafogo talvez consiga... gente, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Por enquanto, até o momento, gravação desse vídeo não tem nada. Se o Botafogo anunciar o Luiz Castro, e cá pra nós, qual é o motivo da minha pergunta? Que eu perguntei a vocês, quem é que conhecia o Luiz Castro aqui? Ninguém. Ou seja, se não fechar com o Botafogo, a gente vai perder o quê? Tem mais 3, 4, 5 no mercado, iguais ou melhores do que o Luiz Castro. Se fechar com o Luiz Castro, seja bem-vindo. Veio pelo projeto, porque já tem experiência nessa integração de base, com o time titular. Ok. Agora, se não vier, e vier o Leonardo Jardim, por exemplo, não está melhor? Não é um treinador mais acostumado com títulos? Então assim, gente, o John Textor deixou muito claro aqui no Gigante Glorioso. Ele não conversou só com o Luiz Castro, não, tem conversa também com outros treinadores que no momento estão no mercado, livres no mercado, estrangeiros. Tem uma lista aí, eu poderia falar aqui, mas vocês provavelmente devem saber que existem treinadores de muito gabarito, o Jardim é um exemplo, com mais currículo do que o Luiz Castro. Então assim, não fiquemos viúvos de Luiz Castro. Ai meu Deus, perdemos, tomamos um chapéu do Corinthians. Vamos pensar o contrário, a imprensa quer colocar essa rivalidade besta, boba, rivalidade, enfim, idiota. A gente tem que pensar o seguinte, o que o André Rizek falou, até ano passado era difícil até trazer o Chamusca.
Hoje, a gente compete com qualquer equipe do Brasil, qualquer jogador, qualquer treinador. A gente está no nível de competitividade financeira com qualquer equipe do Brasil. Você imaginava isso ano passado? Eu não. Então assim que a gente tem que pensar, tá certo? Se não vier o Luiz Castro, vai vir outro. Melhor. Igual ou melhor. Tenho certeza disso. Tá certo? Um abraço para vocês, saudações alvinegras. Fui!